Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para já terminar o último capítulo do texto A Significação do Delírio, onde Lacan ele irá retornar ao texto do Freud, né, sobre o presidente Schreber, né, que foi baseado numa autobiografia escrita pelo próprio doente durante a internação no hospital psiquiátrico, que aconteceu entre 1884 e 1885. O livro dele foi publicado em 1903, né? E Freud se encarrega de interpretar, junto com Ferenczi, através de troca de cartas entre 1909 a 1910. Roberta Portugal, que já faz parte do podcast, que também é uma das apresentadoras, ela vai começar a leitura. Boa tarde a todos. Após uma curta doença entre 1884 e 1885, doença mental que consistiu em um delírio hipocondríaco, Schreber, então no exercício de um cargo bastante importante na magistratura alemã, sai da casa de saúde do professor Flesch, curado, parece que de maneira completa, sem sequela aparente. Ele leva durante cerca de 8 anos uma vida que parece normal, e ele próprio afirma que sua felicidade doméstica só é ensombrecido pelo desgosto de não ter um filho. Ao cabo desses 8 anos, ele é nomeado presidente do Tribunal de Apelação na cidade de Leipzig. Tendo recebido, antes do período de férias, o aviso daquela promoção importantíssima, ele assume suas funções em outubro. Ele parece, como acontece com bastante frequência, em muitas crises mentais, um pouco ultrapassado por suas funções. Ele é jovem, 51 anos, para presidir um tribunal de apelação daquela importância. E essa promoção o desnorteou um pouco. Ele se encontra no meio de pessoas muito mais experientes, mais calejadas no manejo de processos delicados. E durante um mês, ele se estafa, como ele próprio se exprime, e recomeça a ter problemas. Insônias, fuga das ideias, aparição no seu pensamento de temas cada vez mais perturbadores, o que o levam a ter, de novo, uma consulta. Mais uma vez, o internamento. Em primeiro lugar, na casa de saúde, com o professor Flesch. Depois, após uma curta estada na casa de Dr. Piesson, em Dresden, na clínica de Sonnenstein, onde ele permanecerá até 1901. É ali que seu delírio vai passar por toda uma série de fases, das quais ele nos dá um relato extremamente seguro, parece, e extraordinariamente composto, escrito nos últimos meses de seu internato. O livro está publicado logo depois de sua saída. Ele não dissimulou, portanto, a ninguém, no momento em que reivindicava o direito de sair, que participaria sua experiência à humanidade inteira, com o desígnio de transmitir a todos as revelações capitais que ela comporta. É desse livro, publicado em 1903, que Freud se encarrega em 1909. Ele fala dele nas férias em Conferência, e é em dezembro de 1910 que ele redige uma memória sobre a autobiografia de um caso de paranoia delirante. Beleza. O caso do presidente Schreber é um dos casos mais interessantes para a gente pensar a questão da paranoia, né? Schreber ele foi criado numa família muito rígida, naquele estilo alemão, né? Com todo aquele distanciamento social, de afetivo, etc. e tal. O pai dele ele construía máquinas ortopédicas, que é o que se faz hoje com o pessoal que é autista,
para ele se alimentar, para ele sentar, a forma como ele deveria. Ele cria um monte de maquinários, o pai de Shireba, para educar a postura do filho, né? Lembrando que foi na Alemanha que surgiu o nazismo, né? E esse nazismo ele foi produto desse autoritarismo, esse excesso de autoritarismo, juntamente com a crise econômica e social muito profunda. Então, o Shreba, ele é um caso clássico, porque ele traz todos os fenômenos ordinários e extraordinários da paranoia, né? Ele desenvolve uma crença religiosa. A primeira internação é por uma paranoia hipocondríaca, ele coloca na cabeça que está doente de alguma coisa, e aí que na verdade são paranoias perigosas, porque assim o paciente ele pode chegar a assassinar, como está aqui nos primeiros escritos de Lacan, né? O próprio médico, pelo médico perceber que, olha, você não está doente assim, né? E ele entender aquele delírio, né? Como aquela interpretação como uma forma de agredi-lo. Então, assim, ele tem uma forma distorcida do mundo, porque o paranoico ele tem uma característica, né? Ele tem algumas características. Primeiro, é o que hoje a gente chama de personalidade, o pessoal chama de personalidade narcisista, etc. e tal. Ele tem um ego enorme, né? Eu lembro que quando eu fazia faculdade de psicologia, os meus professores diziam assim: o paranoico, ele, quando viaja de avião, ele vai sozinho na cadeira e as outras duas cadeiras vai ocupada pelo ego dele, né? E geralmente na paranoia você vai ter uma visão distorcida do mundo, né? Em que se vai preservar, ele vai se autopreservar. Ele vai achar que todos que estão ao seu redor, de alguma forma, estão tentando prejudicá-lo. Essa psicose dele eclode quando ele recebe um cargo maior do que aquele que ele poderia administrar. Então, desses delírios paranoicos, nós temos os delírios hipocondríacos, os delírios passionais, as psicoses compartilhadas, como no caso das irmãs Papin, né? que Lacan ele vai discutir nos primeiros escritos, que tem um filme que vocês podem assistir, um filme francês, entre elas, vai mostrar o desencadear dessas psicoses de transmissão, que elas acontecem da seguinte forma: tem um sujeito mais frágil, psiquicamente, egoicamente, e um mais forte, que é o psicótico, que tem um ego grande. Então, ele transmite a patologia dele para aquele que é mais frágil. Então, você vai ter os casos de delírio compartilhado. Por exemplo, os pais, a madrasta e o pai da Nardone, Isabela Nardone, Guilherme de Pádua e Paula Tomás. Você vai ter, são casos de condutopatia, né? Tanto poderia ser da ordem da psicose, quanto da ordem das perversões, que alguns tratam como sociopatia, etc. e tal. Mas tem todo um misticismo realizado durante o assassinato de Daniela Pérez, que faz a gente pensar de que era um sujeito ineputável que nunca deveria ter saído da cadeia, né? Então, esse caso, ele chama atenção pelo impulso ao feminino, né?
ele se ressignifica, se transformando na mulher de Deus. E o delírio dele, de que os raios solares representavam almas, e que essas almas, elas iriam incorporar no corpo dele. Vamos lá? Vamos abrir sem cerimônia alguma. Vamos abrir sem cerimônia alguma o livro de Schreber, As Memórias de um Nevropata. A carta que precede o corpo da obra e que é encabeçada ao conselheiro privado, o professor Flesching, mostra bem o médium através do qual pode se estabelecer a crítica de um sujeito delirante dos termos aos quais ele mais está ligado. Isso, ao menos, para aqueles que entre vocês não têm a prática desses casos, tem um valor que merece ser relevado. Vocês constatarão que o Dr. Flesching ocupa um lugar central na construção do delírio. Leitura da carta de 11 a 14. Aprecie um tom de cortesia, a clareza e a ordem. O primeiro capítulo é preenchido por toda a teoria concernente, aparentemente, pelo menos, a Deus e à imortalidade. Os termos que estão no centro do delírio de Schreber consistem na admissão da função primeira dos nervos. Na leitura do primeiro parágrafo de 23 a 24, está tudo aí. Esses raios que excedem os limites da individualidade humana, da qual ela se reconhece, que são sem limites, formam uma rede explicativa, mas igualmente experimentada, sobre a qual o nosso paciente tece como uma tela ao conjunto de seu delírio. O essencial depende da relação entre os nervos, e principalmente entre os nervos do sujeito e os nervos divinos, a qual comporta toda uma série de peripécias, entre as quais há Nervonegehand, não sei se é assim que pronuncia, acho que está em alemão, a disjunção dos nervos, forma de atração suscetível de colocar o sujeito em um estado de dependência relativamente a algumas personagens sobre cujas intenções o próprio sujeito toma partido de diversas maneiras durante o seu delírio. Elas estão longe de ser benevolentes no início. Basta pensar nos efeitos catastróficos porque ele passa. Mas se acham no curso do delírio transformadas, integradas numa verdadeira progressividade, como se vê ter domínio, no início do delírio, a personalidade de Dr. Flesching e, no final, a estrutura de Deus. O delírio dele é um delírio religioso, né, do Schreber, e ao mesmo tempo em que você vai encontrar as questões do impulso à feminilidade, né? O que seria esse impulso à feminilidade? O impulso ao feminino, ele é uma característica da paranoia e uma inclinação do sujeito se identificar com características femininas, certo? Como a vulnerabilidade, a empatia, a nutrição, ou qualquer qualidade tradicionalmente feminina, mas que ele tem uma função, né? A função desse delírio, desse impulso ao feminino, é estabilizar a paranoia. Porque o sujeito paranoico, ele não vai ter um pai. No caso de Schreber, ele teve um pai ortopédico, né? É um pai ortopédico, apenas ortopédico. Ele não tinha uma verdadeira relação, né, com o pai, de forma que o impedisse de ser devorado pela mãe. O que é que acontece nas paranoias? O sujeito paranoico, ele é totalmente dependente da mãe, ele é devorado pela mãe. Ele é um sujeito que não vai nascer. Então, você tem, né? Eu, por exemplo, eu considero como uma condição clínica
da psicose, a forma mais radical de psicose. Mas existem algumas discussões que dizem que é uma quarta estrutura. Tanto no autismo, só que é muito mais radical, porque no autismo o sujeito ele não consegue sair da língua primordial, do S1, daquele significante que foi dado a ele de presente pela imagem, né, por aquela pessoa que ocupa a função materna, que pode ser qualquer um. Qualquer pessoa pode ocupar uma função materna. Então, ele fica repetindo aquele significante, ele fica no S1, no S1, no S1. Por isso, aquelas características, né, da repetição, né, de balançar, de ficar se balançando de um para o outro, de não compreender aquilo que é dito, que são os delírios de interpretação. Os delírios de interpretação, eles são muito comuns, né? Tanto na psicose quanto na psicose paranoica, quanto nas esquizofrenias, você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Como não tem laço social, o laço foi cortado, o sujeito ele se mantém rígido naquela ideia inicial. Ele não contesta essa ideia, porque ele perdeu a capacidade de dialetizar. A gente o nosso pensamento racional, ele é dialético, por natureza. A gente, quando começa a pensar umas bobagens, aí faz, não, mas espera aí. A gente faz isso, nós mesmos colocamos uma mediação. O paranoico, ele não tem mediação. Sou eu contra você e você contra mim. Então, é uma estrutura fixa de pensamento. E o Sireba, ele vai criar um delírio de que aqueles raios solares que ele recebia era a alma e que ele iria se transformar na mulher de Deus e, junto com Deus, ele iria formar uma nova raça. Então, a paranoia ela pode estar... você vai ver, por exemplo, do Althusser. O Althusser o último Althusser, que ele vai falar do concreto aleatório, etc. e tal, que é quando ele surta de verdade. Você vai ver toda uma construção sistemática de um pensamento filosófico totalmente idealista, né? Que é o aleatório, o concreto, alguma coisa assim, né? Então, ele pode ser intelectualizado, ele vai criar um sistema de crenças a partir das suas idealizações. Ele não vai conseguir perceber, por exemplo, ele não vai conseguir dar o tratamento dialético que os grandes cientistas deram. Freud, Darwin, Marx, né? Em que existe um rigor, né? Mas que não é um rigor ideológico, é um rigor que vem da experiência e da observação, da objetividade material. O sujeito paranoico, ele fica preso nas suas próprias ideias. O idealismo, né, em que o sujeito fica... Né, não estou falando de Hegel. Né? Hegel ele começa a pensar, inclusive, nas formas de mediação e reconstruir, né, tentar construir um pensamento filosófico, um sistema filosófico. A gente não pode confundir. Eu vi já pessoas, assim, como psicanalistas famosos, dizer que Hegel era um esquizofrênico. Ele não era um esquizofrênico. Né? Ele começa a reformular as bases da dialética materialista. Né? É tanto que tem um livro de Zizek que eu recomendo, que é Menos que Nada. Né? Hegel sobre a sombra do materialismo dialético. Que é quando o Hegel ele começa a estabelecer essas conexões. Então, você vai ter a interpretação. O sujeito, ele interpreta. Você fala uma coisa,
ele entende que é aquilo ali. E ele não vai abrir mão daquilo, porque é o que ele entendeu. Diferentemente do neurótico que diz assim, não, mas não, será que foi isso mesmo, fulano, que duvida? O neurótico, ele duvida, e essa dúvida gera mediação que faz com que ele encontre o sentido daquilo. Os delírios passionais que a gente vai ver, que é o delírio de amor, a gente vai ver muito naquele seriado, Bebê Rena, que as pessoas estão chamando de stalker. Não é stalker. O nome daquilo ali é erotomania, que é o delírio do amor. Muito comum, né, entre as mulheres devastadas, elas perdem a ordenação fálica. Vamos lá? A verificação e mesmo o progresso característico dos raios divinos, que são o fundamento das almas. Isso não se confunde com a identidade das ditas almas. Schreber sublinha que a imortalidade dessas almas não deve ser reduzida ao plano da pessoa. A conservação da identidade do eu não lhe parece que deve ser justificada. Tudo isso é dito com um ar de verossimilhança que não torna a teoria inaceitável. Em compensação, toda uma imagística metabólica é, com extrema precisão, desenvolvida a respeito dos nervos, segundo a qual as impressões que eles registram tornam-se depois matéria-prima que, reincorporada aos raios, alimenta a ação divina e pode sempre ser retomada, reempregada, utilizada em criações ulteriores. O pormenor dessas funções importa enormemente, e nós voltaremos a isso. Mas é evidente desde já que falar é da natureza dos raios divinos. Eles são solicitados a isso, eles devem falar. A alma dos nervos se confundem com uma certa língua fundamental, da qual mostrarei a vocês, pela leitura de passagens apropriadas, com que finura ela é definida por esse sujeito. Ela é aparentada a um alemão cheio de sabor e com um uso extremamente desenvolvido dos eufemismos, chegando até a utilizar o poder ambivalente das palavras. Eu destilarei mais eficazmente para vocês a leitura delas na próxima vez. É muito curioso reconhecer aí um parentesco impressionante com o famoso artigo de Freud sobre o sentido duplo das palavras primitivas. Você se lembra que Freud acredita ter encontrado uma analogia entre a linguagem do inconsciente, que não admite contradições, e essas palavras primitivas que se caracterizariam por designar os dois polos de uma propriedade ou de uma qualidade, bom ou mal, jovem e velho, longo e curto. Uma conferência de Benveniste, no ano passado, apresentou-lhes uma crítica eficaz disso, do ponto de vista do linguista, mas não é menos verdade que a observação de Freud adquiriu todo o seu alcance na experiência dos nevrosados, e se houvesse alguma coisa para garantir o seu valor, isso seria justamente o destaque que ele dá à passagem do citado Schreber. Isso é interessante, essa linguística, porque é um texto do Freud sobre a linguagem. Aí, esse linguista, Abel, ele vai estudar a linguagem egípcia. Por quê? Porque eles tinham tanto os sinônimos como antônimos, mas que eles juntavam isso. Então, assim, forte e fraco podia representar tanto uma pessoa fraca quanto uma pessoa forte. Aí, o que é que eles faziam? Eles colocavam a palavra e colocavam um desenho. O forte, né? Se eu não me engano, era a palavra Ken, os egípcios, e aí eles colocavam a imagem em seguida de uma pessoa forte, ou de uma pessoa acocorada, que era fraca. E essa linguagem era acompanhada, quando não escrita, através de expressões, de articulações. Eles não tinham essa... É como no alemão. O alemão, ele tem... Uma palavra pode significar várias coisas.
ele também é ambíguo, ele tem essa contradição. Ele vai trazer. O que é diferente, por exemplo, do português. O nosso mal-entendido, tanto no espanhol como no português, é de uma outra ordem. Né? É do próprio sujeito, da forma como ele interpreta, como ele significa certas palavras. Né? Ele pode achar que se você disser assim, olha, faça uma atividade, a gente que é psicólogo, ou psicanalista, quando você tem neuroses resistentes, a gente pede que o sujeito ele retorne, né, e reconstrua toda a sua história. Para quê? Para dar a César o que é de César. Devolver a neurose a quem merece a devolução, porque você pode devolver para outra pessoa e aí vai bater e vai voltar e você vai continuar no mal-estar. E isso pode ser interpretado de diversas formas, né? Inclusive de formas ruins. Tem um exemplo que a gente estava falando de um caso clínico, né, Roberta, semana passada, de um senhor que ele toma tudo a partir da sua própria interpretação. E a partir daí, ele se torna violento com as pessoas que estão em volta. Porque na mente dele é isso. Você é meu inimigo. É o imaginário que vai predominar, né, na interpretação de mundo daquele senhor. Ele não cabe uma mediação ali. É isso, né? Vocês estão contra mim. Ponto. Vocês são isso. Ponto. Não cabe nenhum tipo de mediação. São casos clínicos. O delírio, cuja riqueza vocês verão, apresenta analogias surpreendentes, não apenas por seu conteúdo, pelo simbolismo da imagem, mas também em sua construção, sua própria estrutura, com certos esquemas que podemos nós mesmos ser convocados a extrair de nossa experiência. Vocês podem entrever nessa teoria dos nervos divinos que falam e que podem ser integrados pelo sujeito, embora sendo radicalmente separados, alguma coisa que não é completamente diferente do que eu ensino a vocês, do modo como é preciso descrever o funcionamento dos inconscientes. O caso Schreber objetiva certas estruturas supostas corretas em teoria, com a possibilidade de inversão que resulta, questão que se coloca, aliás, com respeito a toda espécie de construção emocional, nesses domínios escabrosos em que nós nos deslocamos habitualmente. A observação disso foi feita pelo próprio Freud, que autentifica de algum modo a homogeneidade que afirma. Ele anota, no fim de sua análise do caso Schreber, que nunca viu nada que se parecesse tanto com sua teoria da libido, com seus desinvestimentos, reações de separação, influências à distância, quanto à teoria dos raios divinos de Schreber, e nem por isso fica mais impressionado, uma vez que todo o seu desenvolvimento tende a mostrar no delírio de Schreber uma surpreendente aproximação das estruturas da troca interindividual com a da economia intrapsíquica. Nós lidamos, vocês estão vendo, com um caso de loucura bem avançado. Essa introdução delirante lhes dá uma ideia do caráter proteico e acabado da elucubração schereberiana. Mas, entretanto, graças a esse caso exemplar e à intervenção de um espírito tão penetrante quanto o de Freud, nós nos vemos na posição de discernir pela primeira vez as noções estruturais cuja extrapolação é possível em todos os casos. Novidade fulgurante e, ao mesmo tempo, iluminativa,
que permite refazer uma classificação da paranoia em bases completamente inéditas. Encontramos também no próprio texto do delírio uma verdade que lá não está escondida, como acontece nas neuroses, mas realmente explicitada e quase teorizada. O delírio a fornece, não se pode mesmo dizer a partir de quando se tem a chave dele, mas desde o momento em que o tomemos por aquilo que ele é, um duplo, perfeitamente legível do que aborda a investigação teórica. Aí é que reside o caráter exemplar do campo das psicoses, para o qual propus a vocês conservar a maior extensão e a maior flexibilidade, e é o que justifica que este ano nós lhe concedamos uma atenção especial. Beleza. Muito obrigada. Ele vai tratar o caso Xereba como caso, porque ele vai comportar todos os fenômenos ordinários e extraordinários. O que é esses fenômenos ordinários? É um sujeito que passa desapercebido. Ele se segura em alguma coisa e, a partir daí, ele vai criar, né? Vai se segurar como uma muleta. Ele vai fazer uma suplência, que a gente vai chamar de suplência do nome do pai. E os casos extraordinários, né, que são elementos extraordinários. O que seriam esses elementos extraordinários? São todos delírio, alucinação, delírio passional, impulso ao feminino, porque esse impulso ao feminino é uma tentativa, já que esse sujeito ele foi deslocado da função fálica, ele perde o falo. É um homem que perde o falo. Então, é muito comum em alguns psicóticos graves, né, durante a crise, eles se travestirem como mulher, se vestirem como mulher, se adornarem enquanto mulher, como uma tentativa, porque o feminino, ele dá essa possibilidade para que você se sustente sem a ordenação fálica, através da produção e construção do próprio corpo. Então, ele se adorna. É muito comum, quando você chega em um hospital psiquiátrico, em CAPS, você vai ver pacientes homens, durante a crise, se adornarem como mulher, querer batom, querer pintar a unha, porque ele está tentando dar um sentido simbólico ao próprio corpo. Né? E isso acontece com Xereba também. Né? A mulher de Deus, aquele que vai dar origem a uma raça suprema, aquele que foi escolhido. E de onde vem isso? Como é que isso se forma? Né? As psicoses. As psicoses, elas se formam diante de uma relação em que a função materna e a função materna se sobressai à função paterna. Né? Aquilo que a gente chama de pai banana. No CAPS, durante muito tempo eu trabalhei no CAPS, quando chegava um sujeito psicótico, geralmente acompanhado pela mãe, raramente pelo pai, a gente se dirigia para atender o sujeito que está em sofrimento. E geralmente a mãe interrompia e dizia assim: ele não sabe nada sobre ele, pergunte a mim. A mãe do psicótico, assim como a mãe do autista, aí vem a radicalidade e a diferença disso, é que a mãe psicótica, ela não interpreta o desejo da criança, ela é incapaz de perceber que o sujeito tem desejo. Então, ele diz assim, se ela está com frio, pronto, ele está com frio também. Está frio. Aí ela vai vestir casaco. Ela não pergunta à criança se a criança, por exemplo, está sentindo frio. Ela pode não estar. Ela pode estar correndo, feito doida, como toda criança correndo de um lado para o outro. O clima está frio, mas ela não está sentindo frio porque ela está correndo. A mãe do psicótico, ela não dá essa opção. E ela verbaliza, né? Diferente da mãe do neurótico que faz, tá frio.
Ai, eu estou sentindo frio. Você também tá. Ela vai colocando o sujeito. Você também está sentindo frio? Aí ela fala pela criança. Ah, mamãe, eu também estou sentindo frio. Venha para cá, não sei o que. Ela bota o casaquinho e ela estabelece todo um diálogo que ela vai erotorizar. Ela vai transformar aquele corpo daquela criança eroticamente. Né? Essa é a questão na neurose. Na psicose, não, ela vai lá, veste o casaco e a criança vai lá. Ela não diz nada. Ela fala por ela, como se o desejo dela fosse o desejo da criança. A mãe do autista, ela simplesmente não fala nada. Ela vai lá, coloca o casaco e silencia. Né? Ela interpreta a partir do desejo dela. Então, o sujeito paranoico, o sujeito psicótico é o sujeito que não deseja. Porque ele é nada mais, nada menos do que um apêndice. Então, você vai ter o caso, eu recomendo, quem tiver Netflix, assistir Bebê Rena. É muito semelhante ao caso eles chamam de stalker, não tem nada de stalker, certo? O nome daquilo é erotomania, ou a mania do amor, né? Em que a mulher, quando ela perde o sentido fálico, ela vai criar ela vai criar as formas de se colocar como sujeito importante. Então, assim, ela vai ser amiga do rei, né? Ela vai ser amiga do príncipe da Inglaterra, ela vai fazer, inclusive, apelações sobre sua própria sua própria aceitação social, ou vai fazer propagandas, às vezes, muitas vezes teatrais, sobre sua própria pessoa, que dá vergonha em quem está vendo. Se alguém disser assim, você é uma pessoa inteligente, pronto, ele coloca ali para todo mundo ver, né? Ele é diferente, por exemplo, do intelectual que quer vender o livro dele, que começa a fazer propaganda, porque tem que vender, né? Todo o investimento, etc. e tal. O sujeito paranoico, ele perde esse rumo. Ele se sente a pessoa mais inteligente do mundo, a pessoa mais capaz do mundo. Ele não tem o senso, ele perde a capacidade de fazer o senso crítico de si mesmo. Então, ele vai criar um estatuto de ideias, né, em que vai ter um inimigo, alguém que vai estar contra ele, e que essa pessoa precisa ser eliminada a qualquer custo. Porque essa pessoa está contra ele. Porque ele tem o ego inflado. E que todas as ideias, toda a constituição filosófica e sistemática do pensamento são idealistas. Ele cria um ideal, ele não se descola desse ideal, que é a própria mãe. Não é à toa que Shireba, ele se torna, durante delírio, a mulher de Deus. Tem um filme sobre isso que eu também vou deixar à disposição na nossa página, que é Memória de um Doente dos Nervos. Para quem está fazendo esse curso de psicanálise com a gente, já sabe, já conhece esse filme, mas eu vou deixar à disposição na nossa página no Facebook, Casulo, Psicanálise e Formação. Roberta, quer colocar alguma coisa? Nós temos alguns minutos. Você, como analista de discurso. Não, estava só pensando como é que o paranoico, ele se insere nas relações sociais, né? Eu acho que ele se insere a partir da sensação de perseguição, pelo que eu entendi, né? Ele se sente perseguido.
ele se sente perseguido, ele se sente observado, ele se sente observado porque ele tem um ego muito grande. E aí ele se acha um ser superior, como Shireba. Shireba, ele se coloca na posição da mulher de Deus. Nada mais, nada menos do que a mulher de Deus. É muita coisa. E aí ele cria toda se você lê esses textos do Ferenczi e do Freud sobre o presidente Shireba, as trocas de cartas, etc. e tal, você vai ver que o sujeito ele se coloca numa posição acima da humanidade, né? Nesse ponto, eles têm umas coisas parecidas. O psicótico ele tem algo parecido com a psicopatia. O psicopata ele se sente um sujeito superior. A vida do outro não tem nenhuma importância. As paranoias e as psicoses, elas se caracterizam exatamente por essa incapacidade de fazer o laço com o outro, porque, primeiro, ele nem é sujeito, ele é uma extensão da mãe. Ele é uma extensão da mãe. Então, nem desejo ele tem. Né? Enquanto as mulheres elas conseguem uma saída disso através da devastação, que é uma possibilidade de se reorganizar, de se rearrumar, de redescobrir um outro feminino que devolva a função fálica, e é isso que o psicótico paranoico homem tenta fazer. Você vai ver as transformações, né? O Shireba, ele se transforma em mulher para se estabilizar. É um texto que vale a pena ler, é um filme que vale a pena assistir. Memória de um Doente dos Nervos, é um livro. E o filme é Memórias de um Doente dos Nervos. Também vale a pena assistir e entender como é que o psicótico ele se defende da própria psicose. Ele pode se defender se agarrar na neurose obsessiva, fazendo um caminho obsessivo para se proteger da psicose. São formas, né, do sujeito se haver com isso. Contudo, a gente não tem a pretensão de se conformar com isso, né? Dizer, foi o jeito que ele deu, é isso mesmo, acabou. Não. É continuar trabalhando com o sujeito até que ele possa ter a capacidade mínima, né, de criar mediações para que o outro não seja o inimigo. Porque senão a gente entra na barbárie. E é interessante que é isso que as redes sociais fazem, é isso que a ideologia faz. A sociedade norte-americana, ela é o exemplo, né, de como as neuroses elas podem ser produzidas e transmitidas através das redes sociais. Né, dos sujeitos estarem sendo cooptados para ocupar determinados grupos. Você tinha, nessas paranoias, você tinha as seitas. Por exemplo, a seita do Jim Jones, né? Você teve a família Manson. Então, você vai ter várias formas, né? E isso o Pentágono sabe, o Pentágono estuda, e ele sabe como manter o sujeito sobre rédea, né? Sociedade norte-americana é uma sociedade paranoica, que ela espera sempre uma invasão. A gente vê isso através do cinema, da estética deles. Eu acho que podemos ficar por aqui, né, Roberta? Sim.
próxima semana nós vamos estudar o texto, encerramos a significação do delírio, e entraremos o outro e a psicose. Então, obrigada a todos os presentes, divulguem, compartilhem, né? Estamos fazendo um trabalho junto com a professora Roberta Portugal de divulgação da causa científica, né, da psicanálise enquanto ciência.